Olá, eu sou Renzo Cantoni, sou gestor de investimento. Iniciei minha carreira no mercado financeiro em 1984 na Suíça. E a Alternativa Global é o lugar onde você vai encontrar informações relevantes que possam lhe ajudar no seu processo decisório quando se trata de investimento internacional. Olá, dirigir olhando pelo retrovisor pode ser perigoso. Acho que todo mundo sabe disso. No mundo dos investimentos é mais ou menos a mesma coisa. Tudo bem, pode estar numa autopista, ter uma tendência de longo prazo, mas às vezes temos também pontos de inflexão que são importantes. Então, hoje vai ser mais uma descoberta de algumas macro tendências que impactam realmente os retornos a longo prazo e que são importantes. Eu coloquei por brincadeira MAGA aqui, macro, MAGA tendência, mas, entre aspas, faz parte do jogo. O tal do Orange Man, o Donald Trump, eu acho interessante alguns fatores. Primeiro, 70% da riqueza votou no Biden. A maioria dos votantes votaram no Trump, que representa 30% da riqueza. Então a gente teve uma viravolta totalmente 180 graus, comparando 30, 40 anos atrás. O Partido Republicano era o partido dos ricos e hoje é o Partido dos Trabalhadores. Mas também isso traduz alguma coisa interessante. Culturalmente, quem votou no Trump acredita ainda no esforço pessoal, como sendo um fator de sucesso. E a gente não pode falar a mesma coisa de muitos outros países, onde você, apesar de ter tido a mesma tendência no sentido da classe média perdido poder aquisitivo, empobrecer, na Europa, o Brasil em particular também, e outros países, a gente está vendo uma faixa da população cada vez maior que se acha o direito de ser sustentado pelo Estado. Então, a gente está vivendo dentro de um conflito, eu diria, primeiro com nós mesmos, onde esse arcabouço monetário que foi criado mais de 100 anos atrás com os bancos centrais, onde dinheiro e dívida, lembra os outros vídeos que eu falei, onde deflação e inflação são duas forças muito poderosas. Hoje em dia a gente está, entre aspas, num ponto de inflexão. E o Donald Trump, ele basicamente representa uma parte desse ponto de inflexão. Essa é a minha leitura. Agora, vamos ver se ele consegue realmente influenciar o mundo para ir numa certa direção ou não. De maneira geral, eu acho que os americanos são mais pragmáticos para muitas coisas, isso não quer dizer que eles não fazem erros. Muitas vezes eles todo mundo corre numa mesma direção e faz alguma coisa e depois realiza, não era bem isso que a gente queria fazer. Mas o importante é que temos um líder que foi eleito, pouco importa se você gosta ou não gosta, mas que está enxergando que precisa se fazer alguma coisa para mudar essa situação que a gente tem hoje em dia. E o voto falou. Foi isso. O Partido Republicano, entre aspas, virou o Partido dos Trabalhadores. Dentro do contexto assim, global, isso é um estudo do Fundo Monetário Internacional. Basicamente o que mostra isso é o crescimento do tamanho do Estado em relação à economia. As economias ficaram crescendo nos últimos 40 anos. Tudo bem, isso vem de lá de trás também, mas a gente está vendo que o tamanho do governo
de maneira geral, aumentou em relação à economia. Quer dizer, o crescimento do tamanho do governo foi superior ao crescimento econômico. Daí, essa coisa dentro do governo Trump, do DOGE, o Departamento de Eficiência, que tem seus fundamentos. Se gastou muito dinheiro mal, precisa se gastar melhor, faz muito sentido. Agora, se isso vai reduzir o déficit, realmente mudar a direção, não sei. Mas o fato é o seguinte, o déficit, ele é o superávit de um outro. Alguém está recebendo. O que o Estado está gastando, alguém recebe. A questão aqui é muito mais como que essa gastança é feita. Se é simplesmente programa de transferência de renda, a gente viu com o Covid, precisava ser feito, o que isso desencadeou uma crise global de inflação e, eu diria, uma agravação de alguns problemas que existentes. Mas o problema principal é que a economia mundial nunca foi tão alavancada. É isso. Então, aqui na linha vermelha, a gente pode ver o crescimento da dívida, que foi realmente acelerado. Aqui a estimativa era 221 trilhões de dólares, nem mesmo 10 anos atrás, e a gente está em 320 hoje em dia, provavelmente. Quer dizer, um aumento de 50% em termos absolutos, tá? Agora, em relação ao PIB, que é a linha azul, você vê a explosão e depois a inflação fez que essa dívida em relação ao PIB diminuir. Aqui você tem uma visão um pouco melhor do endividamento total. O endividamento total é governo e setor privado. Setor privado são empresas e também indivíduos. Você e eu, de maneira coletiva, tá? Eu tinha outro gráfico, mas não estou achando mais, infelizmente. Eu acho que esses números estão até maior que o que a gente está vendo aqui. Mas o fato é que provavelmente o endividamento global está em torno de 300, 350, 340% do PIB total. Isso, na história da humanidade, nunca aconteceu. É uma trajetória de insustentabilidade que precisa ser corrigida. E esse ponto aqui representa, a meu ver, o ponto de inflexão, que, a meu ver, representa uma mudança de regime. A mudança de regime é como se reduz o percentual total de dívida em relação ao PIB. E aí é muito simples. É repressão financeira. A história mostra que isso já aconteceu, eu vou mostrar isso para você um pouco mais em frente. Mas, de maneira geral, essa questão da globalização, que permitiu realmente os fluxos ser globalizados, alguns tomando proveito um pouco melhor, se aproveitando mais, tipo a China, que, entre parênteses, também tem seus problemas de endividamento, está tendo mesmo deflação. A China foi um fator que permitiu também de desinflação, que permitiu essa alavancagem global crescer do jeito que ela cresceu. Mas a questão da repressão financeira é basicamente expandir a dívida e remunerar o capital, porque temos superabundância de capital, então vai precisar remunerar essa superabundância de capital abaixo da inflação durante muito tempo. A mistura ideal é crescimento nominal
elevado, com inflação moderada e remuneração do capital com juros negativos, juros reais negativos. E tem um outro aspecto importante lá dentro. Esse regime de bancos centrais independentes, entre aspas, perde poder. O poder da criação monetária está sendo transferido cada vez mais sobre o executivo e o legislativo. Aqui vocês podem ver, isso é o índice dos bonds, das debentures, todo o mercado corporate das empresas deflacionado. 2021 e desde lá não se recuperou. Então, basicamente, desde 2014, quem está em renda fixa em dólar não ganhou nada em relação à inflação. Então, a gente já pode falar em repressão financeira, apesar que as taxas de juros subiram. E aí, como funciona a repressão financeira? Realmente tem muitas ferramentas à disposição dos governos. Uma delas, por exemplo, é modificar a metodologia de cálculo da inflação. Recentemente, a gente teve relatórios conflitantes sobre a atuação do Postman no IBGE e até algumas ideias de modificar o cálculo da inflação aqui no Brasil. Então, isso faz parte das ferramentas que os governos estão usando. É claro que a inflação é uma coisa muito pessoal, mas, de maneira geral, quem tem uma renda menor vai gastar mais com matérias-primas que são mais ligadas a commodities, tipo energia, comida, essas coisas todas. Então, modificar a metodologia de cálculo da inflação, impor teto nas taxas de juros, direto e indireto via taxação. Eu acho que os governos vão sempre escolher a taxação hoje em dia. Então, tipo, você é investidor no CDI ou outro instrumento de renda fixa, o imposto é de, sei lá, 15%, 20%, e amanhã, eventualmente, vai ser 30%. É isso. Políticas industriais e de consumo subsidiadas com garantias dos governos. Isso é algo que realmente a gente pode observar dentro da história que acontece de maneira muito profunda. Essa questão, por exemplo, da temática do clima já foi, entre aspas, uma tentativa de repressão financeira e de política industrial e de consumo. Consumo, por exemplo, você está subsidiando a compra de painéis solares, isento de imposto, sei lá o quê. Políticas industriais, os governos fomentam uma certa temática e aí vão dizer o quê? As empresas que estão se enquadrando dentro dessas temáticas vão receber empréstimos dos bancos, garantido por nós, como governo, parcialmente, totalmente, ou alguns incentivos fiscais, enfim. Existem muitas ferramentas que permitem fazer isso. Também existe a regulação das instituições financeiras. Você coloca uma cota mínima de alocação em títulos específicos que os governos vão criar para esse tipo de política. Então, a instituição financeira é bancos mais os fundos de pensões. Amanhã, o executivo, o legislativo fala assim, o poder da caneta. Tudo bem, a partir de agora, 20% dos fundos de pensões vão ter que ser alocados em tal coisa, tal coisa, tal coisa. Lá no passado, a gente teve war bonds, as debêntures da guerra, por exemplo. Então, isso significa, dentro de um quadro geral, um regime de investimento, mudanças profundas. Porque se você tem os fundos de pensões no mundo inteiro, entre aspas, ou vários países que têm um peso relevante dentro do mercado de capitais, obrigado a alocar mais num tipo de
de instrumento, isso significa que eles vão ter que vender outra coisa também, entendeu? É uma realocação do envelope atual. Alguém está pagando o pato. Ou várias pessoas estão pagando o pato. Você pode ter controle de capital, restringir a movimentação do capital com regras. Eu não acho que a gente vai ter confisco, eu acho que não. Mas, exemplo, aqui no Brasil você quer internacionalizar seu capital, pegar reais e transferir. Tudo bem, amanhã o IOF, você vai ter total liberdade, mas o IOF fica 20% para fechar um câmbio. Não sei, não estou falando que isso vai acontecer, mas são tipos de ações que podem acontecer. Nos outros países é um pouco mais complicado fazer isso, porque como as outras moedas são moedas reservas, basicamente fica mais complexo implementar esse tipo de coisa, a menos que se tenha moedas digitais controladas pelos bancos centrais. Aí, eventualmente, qualquer tipo de transação pode ser sujeita a um imposto transacional, tipo uma CPMF também. Nessa questão do controle de capital, tudo bem, eu falei que eu já sou suíço, mas eu acho que a praça financeira suíça dificilmente vai implementar controle de capital. Primeiro, porque o sistema democrático na Suíça é diferente, a gente tem um sistema de democracia direta e as pessoas não vão aceitar isso. E também a gente tem uma certa tradição de liberdade sobre a movimentação financeira. Então, quando se considera internacionalizar seus investimentos, ok, eu confio ainda no direito na Suíça e vejo pouca probabilidade desse tipo de coisa acontecer. Aí tudo bem, pode aumentar os requisitos de reserva dos bancos, obrigar elas a comprar mais títulos, mesma coisa que os investidores também, de fundo de pensão. Aí você direciona os bancos a emprestar para o governo também, ou aderir a alguns tipos de políticas industriais ou de consumo, financiar isso. Controle de curva de juros, isso é algo que já aconteceu várias vezes. O Japão é um exemplo. A um momento ou outro, entre aspas, fica relativamente fácil de implementar esse tipo de coisas. Tarifas, sim, o Trump está dando o exemplo, entra dentro dessa temática. Você quer favorecer o seu país. A globalização ela vai continuar existindo, mas eu acho que o regime de capital e precificação dos ativos vai ficar impactado pela repressão financeira, que representa uma domesticação e fomentação de políticas que vão favorecer o seu povo. Enfim, tem muita criatividade que pode entrar. São muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo. É tanta criatividade que eu vou lhe dar aqui um exemplo. Eu vou colocar esse artigo aqui dentro do blog. A Itália. A Itália faz parte da Comunidade Europeia, então ela está por baixo, em termos monetários, das regras do Banco Central Europeu. Então ela não pode fazer qualquer coisa. Mas os italianos são criativos. Então, durante o Covid, vamos fomentar o crescimento econômico. Basicamente, a Itália monetizou os créditos fiscais para quem queria renovar sua casa.
foi criativo mesmo, mas basicamente essa monetização dos créditos fiscais criou um buraco, essa conta chegou em 12% do PIB, criou um buraco fiscal maior, favorecer um certo segmento de indivíduos e empresas, gerou também uma certa inflação, gerou também a falcatruas também, e mostrou um caminho que outros países eventualmente vão adotar também. Mas entrou dentro dessa política de fomento de crescimento econômico e de consumo. A questão da repressão financeira, se você procurar um pouco na internet, você vai achar bastante material sobre isso. Após 1945, os países desenvolvidos conseguiram reduzir a dívida equivalente a 100% do PIB para apenas 20% até 1970 e gerar 2 décadas de crescimento sem precedente. Tinha progresso tecnológico, tudo isso, mas a tecnologia, tudo bem, não é ela que vai impedir a repressão financeira. Eventualmente ela vai trazer mais produtividade para esse crescimento econômico nominal que vai acontecer. Enfim, na época, as economias das pessoas foram confinadas em pools nacionais de capital, limitaram a taxa de juros, que se podia ganhar com a poupança, tornaram os mercados de capitais nacionais ilíquidos. Então, mover dinheiro ficou mais difícil. E depois, a inflação chegou por um curto período que basicamente eliminou o valor das poupanças e, consequentemente, das dívidas. A taxa real de juros durante esse período todo foi negativa, de 1,94%. Foi isso. Então, esse regime de repressão financeira, ele tem realmente uma vivência histórica. Aqui é um estudo do Deutsche Bank, mostra debt to GDP ratio, como ele caiu aqui. Aí voltou, a gente está aqui. E aqui embaixo é o rendimento real da renda fixa. Aqui eu fiz uma montagem, eu coloquei o retorno real da Bolsa, você tirando a inflação, de 1940 até 1980, ok, sobe, desce. Você vê que não é um roller coaster. E embaixo, o rendimento também dos bonds e essa temática da repressão financeira, que foi a redução da dívida em relação ao PIB. A gente também tem que ver que, na época, os mercados não eram abertos como é hoje em dia. Então, eu sempre falo assim, a história não se repete, ela rima. Então, mudança de regime a gente está tendo. Como tudo isso vai se impactar, vai ser impactado, não sei, mas a gente tem alguns parâmetros para ter uma ideia de como as coisas acontecem. Então, por exemplo, aqui você pode ver a taxa de juros de longo prazo nos Estados Unidos desde 1940. Aí, quando perderam o controle da situação, a inflação, perderam o controle. Quer dizer, em 1971 você teve o abandono do padrão ouro pelo Nixon e as moedas começaram a flutuar de maneira livre. E aí foi realmente um desastre para todo mundo. Como a gente pode ver aqui. Mas foi um processo. Tudo é um processo. Aqui a taxa de juros de curto prazo. Eu coloquei ambas porque você pode ver que ela volta várias vezes aqui
a quase zero, muito baixa. Lembra, a gente tem esse problema, essa condição dentro do sistema, como dinheiro e dívida, fica hesitando. A gente tem ciclo de inflação e deflação também no mesmo tempo. Mas a inflação sempre vai ser a preferida dos governos. Por uma razão simples. As pessoas precisam ser reeleitas. Então, aqui, essa alta da inflação que a gente teve, eu não estou dizendo que as taxas de juros vai explodir aqui para cima assim. É um processo. Mas esse ciclo longo, a gente teve um ciclo longo, né, de 40 anos, e aqui um ciclo longo também de 40 anos, basicamente, de queda de juros. Então, essa ciclicalidade, ela tende a ser demorada. Então, olhar pelo retrovisor, quando dirigindo, principalmente em relação ao mercado financeiro, não é ideal, não. Principalmente quando a gente começa a ver com mais embasamento essa mudança de regime que está ocorrendo. Aqui eu coloquei 2 gráficos da Long Term Trends, que todo mundo pode ter acesso. É super interessante. Acho que eles foram até premiados pelo Wall Street Journal, pelo trabalho que eles fizeram, que mostra o PL. Eu gosto mais do Shiller PL, que basicamente pega uma média dos 10 anos dos lucros das empresas deflacionado. Então a gente vê que a maior parte do tempo a gente está nessa faixa aqui. E aqui a gente tem esses 2 momentos fora da caixinha, entre aspas. Não estou dizendo que está voltando para cá, ok? Mas há de se conver que essa probabilidade fica mais alta. Se realmente a gente está dentro de um processo de repressão financeira, é possível que a gente volta realmente a alguns níveis mais comedidos. Então, isso é o mercado americano, tudo bem, mas ao redor do mundo tem muitos outros mercados que apresentam condições diferentes, inclusive o Brasil. Aqui você vê a relação da Bolsa aos bonds durante esse período de repressão financeira. Isso a Bolsa ficou melhor. Isso até 1970. 1980 está aqui, no início do bull market. Está aqui. Eu lembro dessa época porque eu comecei a trabalhar em 84. Então, a gente estava enxergando essa mudança que estava começando a ocorrer. E, na época, era um pouco complicado convencer os clientes de trocar uma renda fixa de curto prazo que pagava um juro maior para uma renda fixa de longo prazo que pagava um juro menor. Mas isso foi uma das grandes jogadas. Aqui eu coloquei um gráfico que eu acho super interessante. A linha é a relação da Bolsa com o ouro. Um dividido por outro. Então, o Dow Jones Industrial, que a gente consegue ter dados mais antigos, aqui desde 1800, tá? Apesar que o índice era muito imperfeito, mas essa linha vertical, ela representa uma mudança de paradigma, que foi a criação da Reserva Federal Americana e que é o arcabouço do sistema dos bancos centrais de dinheiro e dívida. Então, eu acho interessante ver que esse período longo aqui tem menos volatilidade que isso. Então, a gente teve já basicamente 3 instâncias, em 1929
Aí foi 71, quando o padrão ouro foi eliminado, foi abandonado. Em relação à Bolsa, a Bolsa despencou. E aí foi abordar a internet, e muitas pessoas não realizam isso. Que desde 2000, entre aspas, a Bolsa performou pior que ouro. Então, novamente, na época aqui, os mercados não eram globais, líquidos, não tinha essa tecnologia toda, controle de capital. Aqui, por exemplo, em 1933, o governo americano confiscou o ouro das pessoas. Então, eu diria que hoje em dia, eu acho que a gente está nesse ponto de inflexão que vai impactar o comportamento dos ativos entre eles durante muito tempo. E dentro dos ativos você tem várias classes, subclasses. Você tem ação de crescimento, você tem ação de valor, você tem large cap, você tem algumas indústrias. Tem segmentos que dão certo e outros que não dão certos, tá? Mas as condições atuais, primeiro, o endividamento total muito alto, historicamente, e a alavancagem você tem que olhar isso dessa maneira. O nosso alavancagem hoje em dia é muito maior. Então, qualquer tremor aqui embaixo chacoalha muito mais na outra ponta. Quando eu digo chacoalhar, que você tem um grande desafio, vários desafios. A redução do endividamento passa por mais endividamento. Ok? Então, a gente está falando de redução real. Então, quando você tem uma alavancagem tão elevada, fomentar esse tipo de política que vão criar um crescimento nominal da economia elevado, com uma inflação controlada e, por decreto, uma remuneração do capital abaixo da inflação durante muito tempo, não é tão fácil não. É possível, mas por causa desse endividamento, você chacoalha e cria mais volatilidade dentro do sistema. Então, eu acho que a gente vai ter um regime de volatilidade maior durante muitos anos. Eu acho que isso significa mais agilidade dentro dessa questão de alocar o capital, como eu falei no número 10, no vídeo 10. E temos mais um fator. Aqui, nessa parte, isso é a pirâmide demográfica. Aqui é o continente africano. Lá atrás, 70 anos atrás, 80 anos atrás, o mundo era assim, basicamente. Hoje em dia, não é mais. Isso é um grande desafio. A linha horizontal representa a idade de 55. Então, a gente está entrando num período de repressão financeira e, basicamente, isso vai para frente, entendeu? A quantidade os baby boomers, pós-guerra, que nasceram pós-guerra, basicamente vão representar um peso considerável. Um peso considerável de aposentados, entre aspas. Isso demanda capital. Isso vai criar realocação também de capital. Eu não tenho uma estatística exata de como é a proporcionalidade dos investimentos dos fundos de pensões. Não sei se é 50-50 entre renda fixa e renda variável, se é 60-40,
Mas, porque tem algumas diferenças culturais. Os americanos são mais, mais pesados em renda variável e os europeus menos. Mas a gente pode adivinhar que vai ter processos de realocação de capital que vão impactar de maneira profunda o comportamento dos mercados de capitais. Quer dizer, regime, é isso. Enfim, eu só queria chamar a atenção de vocês sobre o que eu acredito que a gente já estamos num processo de repressão financeira, com o objetivo de diminuir o tamanho da dívida em relação ao PIB. Historicamente já aconteceu, a gente sabe disso. Aconteceu num período no qual os mercados de capitais não eram tão globalizados e abertos como hoje em dia. A história rime, ela não se repete, mas a precificação do preço dos ativos, isso vai ficar impactado. E quem investe pensando, olhando pelo retrovisor, como eu expliquei no vídeo 10, você fica enquadrado dentro de uma realidade estatística, e isso se chama dirigir pelo retrovisor. Eu acho que tem que pensar de uma maneira diferente. Então, obrigado pela atenção de vocês. Se você tem algumas perguntas, você sempre pode entrar em contato, tem e-mail aqui embaixo, dentro do site. E até em breve.